Irmãos, podem abrir as suas Bíblias no Salmo 119, no texto que foi lido. Salmo 119, a partir do versículo 81. Essa é a porção de número 11, que nós refletiremos. Nós temos meditado sobre um distintivo cristão. Novas criaturas amam a lei de Deus. Temos feito isso no Salmo 119, à luz do estabelecimento da nova aliança em Cristo Jesus. Nós consideramos que a lei de Deus, ela forma a estrada pela qual nós caminhamos por esse mundo, que é a expressão máxima do vale da sombra da morte. E nós precisamos sermos orientados por essa palavra, nós precisamos respirar para que nós vivamos o oxigênio do mundo que um dia nós herdaremos, e nós fazemos tudo isso na palavra de Deus, na lei do Senhor. Nós entendemos que nós precisamos de uma regra, nós precisamos de um governo, nós precisamos de um código ético, moral, e nós encontramos tudo isso na palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que reestruturará o nosso ser nesse trabalho de santificação, nesse colocar em prática a justificação que nós recebemos em Cristo Jesus. Quando nós fomos declarados justos, nós então caminhamos em santificação, que é a justificação em desenvolvimento, em progresso, em andamento, que é a santificação. Então nós só fazemos isso porque nós temos outra mente, nós temos outras instruções, nós temos outra lei e não a nossa. Então, nós temos experimentado, meus irmãos, aqui, à luz do Salmo 119, como a nova criatura se relaciona com a Bíblia, né? O Salmo 119, ele sintetiza, ele resume tudo aquilo que nós encontramos como características singulares da palavra de Deus. É o Salmo da Bíblia, é o Salmo das Sagradas Escrituras. Então, de forma muito experiencial, de forma muito prática, nós vemos como um homem piedoso, uma pessoa temente, um fiel, o justo, o crente, uma nova criatura, se relaciona com a lei de Deus. E nós vemos, então, que para nos relacionarmos com Deus, nós precisamos nos relacionar com a lei de Deus. E existem várias consequências disso, de tal forma que nós não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos a palavra de Deus. Nós não podemos dizer que desejamos mais de Deus se não desejamos conhecer mais a palavra de Deus. Nós vimos aqui que nos momentos mais terríveis de dor e sofrimento, que essa é a atmosfera que envolve esse salmo, né? É uma atmosfera de perseguição, de injustiça, de sofrimento, de agonia, de dor, muito relacionada ao seu estado espiritual, a forma como ele se encontra. E onde ele busca isso? Até mesmo quando todos os fiéis o deixaram, ele só encontra um fiel companheiro na palavra de Deus. E é interessante porque não é que o fiel companheiro aqui seja Deus, mas é Deus por meio da sua palavra. É se relacionando com essa palavra, se envolvendo com essa palavra, que ele recebe então confiança, esperança, firmeza, solidez, fé. É o contato dele com essa palavra. Então, o que nós vemos aqui é a própria palavra de Deus respondendo às diversas inquietações que nós temos no dia a dia. É algo muito prático, né? muito experiencial, muito do dia a dia, que nós podemos aplicar de inúmeras formas. Nós temos feito uma pergunta para esse salmo, à luz do tema da série. Nessa porção que nós analisaremos hoje, o que nós aprendemos sobre a relação da nova criatura com essa lei? Nós aprendemos que a esperança da nova criatura está firmada na palavra do Senhor. Nós já vimos algumas características disso. Nós já vimos alguns aspectos de estar firmado na palavra de Deus, de ter o seu comprometimento, o seu compromisso com a palavra de Deus. Agora, de forma muito simples, ele responde algo para ele mesmo e assim pela
inspiração do Espírito Santo, ele também responde a nós, e depois de milhares de anos, essa mesma palavra que aquietou o coração desse servo de Deus, agora também vem para aquietar o nosso coração, mesmo nas atmosferas, mesmo nos ares mais densos, mais difíceis, onde ele encontra essa esperança. A esperança não está firmada nele, a esperança não está firmada nas suas sensações, na sua emoção, não está firmada sequer no seu conhecimento. Várias vezes aqui ele suplica a Deus para que Deus lhe dê entendimento, Deus o faça conhecer. Então, a profundidade da esperança dele não é a profundidade do conhecimento dele, né? Mas está firmada na palavra de Deus. E é interessante isso, meus irmãos, porque nós não precisamos desenvolver grandes tratados teológicos, sabe aquelas teologias gigantes assim, para nós termos uma esperança sólida, né? Nós não precisamos. Nós precisamos apenas confiar na simplicidade da palavra do Senhor, na simplicidade da lei do Senhor, naqueles pontos mais básicos, mais basilares, como nós veremos hoje. E como nós nos relacionamos com isso, então, é que mostrará quem nós somos. Se nós nos perdemos no meio do caminho. Interessante, nós esquecemos de alguns textos muito peculiares da nossa fé. Lá em 1 João, acho que 2,19, quando ele fala de alguns que saíram do meio deles. Por que eles saíram? João diz. Talvez aquela comunidade estivesse triste porque alguns saíram, talvez aquela comunidade estivesse abatida porque alguns saíram, talvez aqueles que saíram fossem pessoas de grande notoriedade, né? Foram usados algumas vezes até como instrumentos de uns para com os outros, mas é interessante, né? Como o João, o apóstolo João, ele sob a iluminação do Espírito Santo, ele diz, eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. É interessante isso, porque aqueles que são dos nossos, o Senhor preserva. E uma característica intrínseca dessa preservação é justamente a congregação dos santos, visível. É a congregação visível dos santos, como essa daqui, ó. O Senhor preserva, ele preserva em um lugar, ele preserva dentro de um povo, ele preserva numa comunidade. Então, o que a gente experimenta é essa realidade de que aquilo que é imaterial, aquilo que é sensorial, aquilo que é intangível, ela tem que se tornar tangível, tem que se tornar material, tem que se tornar prática. Caso contrário, a nossa fé vai ser uma fé que se esvai, vai ser como a poeira, vai ser como o ar, vai ser como o vento, né? Então, nós precisamos experimentar como conhecimento que nós temos do Senhor, dos seus aspectos mais básicos, como esse conhecimento nos sustenta nas tempestades, no mar revolto, nos ventos fortes, nos vendavais, como aquilo que nós conhecemos nos sustenta. Nós corremos um perigo muito grande, meus irmãos. Alguém uma vez disse, e eu não concordo, apesar de entender por que ele disse isso, alguém uma vez disse que nós, hoje, pastores, mestres, pregadores, nós temos que fazer aquilo que é necessário e vital se tornar atrativo. Eu discordo demais disso, porque isso coloca um peso mortal sobre aqueles que proferem a palavra de Deus, aqueles que pregam a palavra de Deus. São vocês que têm que correr atrás, são vocês que têm que mastigar, são vocês que têm que se relacionar, são vocês que têm que sentir ânsia pela palavra de Deus, desejo profundo pela palavra de Deus. Vocês têm que fazer os seus afazeres todos os dias, os afazeres mais comuns, que são aqueles que lhe tiram a mente do Senhor, muitas vezes, lhe tira dos seus devocionais, dos seus cultos domésticos. São vocês que têm que fazer com que esses afazeres lhe aproximem para Deus e não lhe distanciem deles. Caso contrário, ninguém nunca poderá fazer aquilo que somente vocês têm que desenvolver entre vocês e Deus. O que nós vemos aqui é justamente isso. Nós vemos o salmo mais belo falando sobre a Sagrada Escritura que nós temos da Bíblia, sendo composto
diante da dor, do sofrimento, da injustiça, da perseguição. Vocês imaginam se, ao invés de ele lamentar e clamar ao Senhor, ele só fizesse murmurar? Nós não teríamos esse salmo. Nós não teríamos. Se ele se fizesse de vítima, nós temos essa prática, né? Nós achamos que nós temos a exclusividade do sofrimento do mundo. Né? A nossa orgulho é tão gigantesco que a gente compete até sobre quem sofre mais, quem tem a doença pior, quem tem um emprego mais difícil, quem tem a vida mais complexa. Nós temos um desejo de sermos mais parecidos com Adão pós-queda do que com o segundo Adão. É algo absurdo, não é? Então, é nessas situações onde a nossa fé é provada e dela sai o néctar mais precioso mesmo, como nós vemos aqui no Salmo 119. E nesse meio, ele percebeu onde está a fé dele. Onde está a fé? Ninguém está olhando para ele aqui. É muito diferente de nós aqui. Não tem uma congregação diante dele. Ele não está em volta de fiéis. Como nós vimos no último sermão sobre o Salmo 119, os fiéis o abandonaram. Eles foram embora. E o anseio dele não é por vingança, é que diante do testemunho de fé, eles voltem e sejam abençoados com testemunho de fé. Significa dizer simplesmente assim, diante do abandono, quando eles retornarem, simplesmente eu os abraçarei e nós juntos cultuaremos ao Senhor. E passou? Foi. Ele está sozinho aqui. E sozinho, só ele e o Senhor, e aquilo que ele recebeu do Senhor, que é a instrução da sua palavra, agora leva-o a necessariamente a ter um momento de introspecção, um momento de reflexão, que determinará de uma vez por todas quem ele é e como ele vai sair dessa. Você já se deparou com momentos assim, com situações desse jeito? Ninguém me entende, ninguém me compreende. Você até arriscou um pouquinho para tentar desenvolver um diálogo mais profundo, mas talvez você não foi entendido. Ou não é possível você transmitir os seus sentimentos, as suas emoções, o seu sofrimento. E aí essas pessoas saem de perto de você. Então, nesse instante em que só tem você e Deus, e aquilo que Deus revelou a você por meio da sua Sagrada Escritura, lhe chama para uma reunião, lhe chama para um encontro decisivo. Ou você vai sair carnalizado, porque a palavra de Deus vai lhe acusar e revelar o odor do seu coração, ou você vai sair piedoso, santo, temente e mais maduro. Nós nos deparamos com essas situações. Às vezes momentos pequenos dessas situações, às vezes momentos grandiosos dessas situações, que muda a nossa vida de uma vez por todas. Samuel, bota logo essa máscara aí, macho. Fica só mexendo. Ok? Então, nós vamos refletir sobre isso. A sua esperança, a esperança da nova criatura, está firmada na palavra de Deus, na palavra do Senhor. As palavras aqui do salmista, ela realça um aumento. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler antes. O bom de nós termos pregações expositivas, sequenciais, é que vocês podem ler antes, fazer algumas anotações, ou então somente ler e refletir um pouquinho para tentar entender o que está acontecendo aqui, né? Então, essas palavras aqui, se você perceber, parece que ela realça o aumento da intensidade do sofrimento. Nos dois primeiros versículos, isso fica muito, muito notório. A ponto, por exemplo, da confissão do salmista mostrar um limite. A resistência dele chegou a um limite. Ele está confessando aqui. É interessante como isso se desenvolve nas Sagradas Escrituras. Lembra lá do apóstolo Paulo, quando ele diz que quando nós somos fracos, aí nós somos fortes. Olha, aquelas palavras do apóstolo Paulo, né, inspiradas pelo mesmo Espírito, sendo vivenciada aqui também pelo salmista. O que o salmista está dizendo é que ele chegou a um ponto em que ele não suporta mais, em que ele não aguenta mais. A resistência dele chegou a um ponto de se esvair, de agonizar.
está sendo consumida. Ele não aguenta mais isso. Ele não precisa se fingir de super-herói, super-crente, super-fiel. Ele está diante de Deus, ele está diante daquele que sonda os corações. Ele está diante daquele que determina os pensamentos. Ele está diante daquele cuja palavra sequer chegou à boca e Deus já conhece. Ele não precisa de máscaras aqui. Ele não precisa de fingimento. Ele está diante do Senhor. E diante do Senhor ele diz, Deus, chega. Eu não aguento. Eu não aguento, Senhor. Chega. Eu não suporto mais. E ele, é como se tivesse um bloco aqui, meus irmãos. Versículo 81 e 82 é o primeiro ponto. E ele encerra como um arco no versículo 89. E o versículo 89 ele encerra assim, como um piedoso deve encerrar uma oração. Um piedoso que entende o propósito. Você não precisa ter muito conhecimento bíblico para isso não, certo? Você não precisa ter muito conhecimento teológico para isso. Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Você precisa entender aonde está a sua dependência. É isso que você precisa. E aqui parece que ele chegou ao limite, né? O seu ânimo está completamente debilitado. Por que ele usa a alma? Por que ele usa o termo alma? Por que ele não diz que a sua mente está cansada? Por que ele não diz que o seu corpo está cansado? Por que ele não diz que o seu coração está dolorido? Por que ele diz alma? Como nós entendemos que a nossa alma está desfalecendo? Como nós percebemos? Essa não é uma linguagem que nós usamos. Mas por que ele usa essa expressão, então? Ele poderia usar a minha fé, o meu ânimo, o meu espírito. Por que ele usa o termo alma aqui? Por que ele usa? Devemos refletir um pouquinho, porque ele usa esse termo, porque nós vemos esses termos recorrentes nas Sagradas Escrituras. A esperança dele está se esvaindo, meus irmãos. É isso que ele quer dizer. A minha esperança, Senhor. O ponto aqui não é o seu corpo, entende? Não são os bens materiais, não é porque ele foi colocado numa forca, não é porque ele está sendo ameaçado com espadas, facas, não é. O ponto aqui é a fé dele, é a esperança dele. O temor dele é perder a fé. O temor dele é não resistir diante das investidas demoníacas, usando como instrumentos os ímpios, os perversos. Quando ele se coloca diante de Deus, usando essa expressão alma, nós já usamos aqui várias vezes, resumindo, né, sintetizando, é uma expressão de que a fé dele está se esvaindo, de que a esperança dele está se esvaindo, de que a confiança dele está se esvaindo. Pode ser o desejo que ele tem por Deus está se esvaindo. Então, o que resta fazer? O que você faria se você chegasse a essa constatação? O que você faria? Talvez você já chegou assim, em alguns momentos. Talvez você aprendeu a mascarar o estado que você se encontra agora. Você aprendeu a mascarar. Você sabe como se portar, você se camufla. Você é um camaleão espiritual. Você se camufla. Por quê? Porque você entrou na rua errada diante dessa bifurcação. Você chegou a esse ponto e você pegou a direção errada. Mas sorte sua, pela providência do Senhor, porque você tem uma chance hoje. Você tem uma chance hoje. Né? Mas olha um ponto importante aqui. Como isso vai na contramão da experiência evangélica hoje e da nossa própria experiência de fé. Essa pequena porção, ela coloca diante da nova criatura algo, uma verdade, a lembrando e ao mesmo tempo a exortando, algo muito desprezado nos nossos momentos de agonia espiritual, nos nossos momentos de sofrimento espiritual. O quê? O que coloca? De que a sua esperança não depende de você. O problema quando nós pensamos que estamos perdendo a esperança é porque nós achamos que depende de nós. A nossa esperança, se nós somos novas criaturas, não depende de nós. A sua esperança não depende de você, mas do Senhor. Isso quer dizer que quando julgamos que nossas forças acabaram, existe um lugar chamado oração.
É por isso que nós oramos. Nós só oramos porque existe a esperança. Se não há esperança, não há por que orar. Nós apenas podemos murmurar, praguejar, mas nós não precisamos orar. A oração é um lembrete gritante de que há esperança. É isso que a oração nos lembra. Nós só oramos porque nós esperamos em algo ou em alguém. Na verdade, sem esperança não há sequer oração. Por que nós iremos orar se não há esperança? Infelizmente, o que acontece quando nós chegamos a esse ponto é justamente o oposto. Nós abandonamos a oração. Pastor, eu não consigo nem orar, estou fraco demais. Olha, eu não sei o que dizer. Eu não tenho força sequer para orar. Olha como a experiência de fé é diferente aqui. Justamente no pior momento, talvez, pelo menos o que foi revelado para nós, da sua vida espiritual, ele ora. E ele não ora pouco, não. Ele ora muito. E ele não para de orar. E a sua oração é um grande tratado teológico experiencial com Deus. Ele não consultou livros, ele não consultou nada, ele só consultou o seu coração diante de Deus e ali, entre lágrimas e gemidos, ele teceu um precioso livro de oração. A nossa experiência, quase soando como piedoso, diz, pastor, eu não consigo orar. Eu não tenho forças para orar. Eu não consigo. Não é diferente, não é? Parece que a gente vai vivendo a nossa vida espiritual, meus irmãos, e a gente vai deixando alguns pontos no caminho, algumas cordas no caminho, nas quais nós podemos nos agarrar. Porque essas cordas nos faz parecer piedosos, nos faz parecer tementes, são cordas da desgraça. Ou uma corda dessas do caminho é aquela de que hoje eu não vou cear hoje. Porque eu não estou em paz com o irmão. Aí eu não vou cear. Mas ela fala isso, a pessoa fala isso para se parecer piedosa. Ela não está nem aí para resolver o problema com o irmão, resolver a adversidade com o irmão. Essa é uma corda que nós deixamos no caminho. Por quê? Porque nós deixamos essa corda e nessa corda tem amarrado um lembrete. Segure aqui e pareça piedoso. Desse jeito. Aí nós fazemos outros. Outra corda dessa é essa. Eu sequer consigo orar, pastor. Eu sequer consigo orar. Como nós desvinculamos, então, oração de esperança e esperança de oração? Como nós conseguimos fazer desfazer essa ligação? Nós não conseguimos, né? E é interessante, se você perceber aqui, você vai ver que existe uma alternância aqui. Em cada versículo ele mostra isso. Existe oração, esperança e obediência. Não é interessante? A todo momento ele está reafirmando a sua obediência, o seu apego e o seu zelo pela palavra de Deus. Oração, esperança, obediência. Oração, esperança, obediência. Obediência, obediência. Está amarrado. Está entrelaçado essas características. Por quê? Porque faz parte do ser nova criatura. Não tem como se desvincular. Assim também como nós não desvinculamos o fruto do Espírito nos seus mais diversos aspectos. Isso daqui eu tenho, isso daqui eu não tenho. Isso aqui eu sei que eu experimento, mas esse outro eu não experimento. Parece que nós fazemos isso para não chegar à constatação de que talvez você não seja crente. Aí você fragmenta a revelação. Você destrói a palavra de Deus. Porque o fato de você estar aqui não quer dizer você ser crente. É evidente isso, né? Aí você fragmenta aquilo que é impossível ser fragmentado. Você racha o que é impossível ser rachado. Para que você não se depare com a realidade de que você não experimentou a mudança, a transformação radical do novo nascimento. Talvez você lide com isso há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos.
Ou seja, para a nova criatura não existe a opção de desistir. Vou jogar a toalha. Não dá. Não dá. Às vezes nós chegamos em momentos em que nós pensamos assim, meu Deus! A realidade desse mundo parece que a ignorância é uma bênção. Porque na ignorância não há dor. Porque não há conhecimento das implicações espirituais e eternas daquilo que nós fazemos. E realmente era bem mais fácil ser ímpio mesmo. É evidente isso. Era bem mais fácil. Porque nós sequer sentimos o peso do pecado quando pecamos. Quando somos ímpios. Sequer. Quando nós nos deparamos com a nova realidade que nós somos colocados, não tem a opção de desistir, meus irmãos. Não tem a opção de dar um tempo. Eu já escutei pessoas que tinham tirado férias, um crente que tinha tirado férias da igreja. Ele está de licença da igreja. Escutei. Aqui em Russo. Quer que eu diga o bairro? Tirei férias da igreja. Não, férias não, licença. Precisei fazer faculdade e tirei licença da igreja. Parece que nós fragmentamos a revelação para parecer mais fácil, mais digerível. Então entenda, não existe essa opção de desistir para a nova criatura. Isso não passa por sua cabeça, porque isso significa o quê? Não confiar em Deus no momento em que você precisa justamente testificar da sua confiança nele. Porque quando você está experimentando bonança, você não pensa em desistir, pensa? As coisas estão muito boas, eu vou desistir. Tá boa demais. Você não pensa? Aí justamente no momento em que você precisa testificar da imutabilidade da promessa de preservação de Deus, você falha. Você falha. Por quê? Somos novas criaturas? As novas criaturas veem. Nós vemos, meus irmãos. Nós enxergamos. É por isso que ímpio não pode nos consolar. Não pode. Porque eles não veem. Nós vemos. Nós enxergamos. Você já experimentou a profunda experiência de fé, de intimidade com Deus? Que às vezes lhe faz quase enxergar a alma do outro. Você experimentou isso? As intenções por trás das palavras. As palavras não pronunciadas, mas ditas pelos olhares, pelos comportamentos, pelo virar da cabeça, pela vestimenta. Tá? O problema é porque chega a um ponto de conhecimento de Deus em que muitos cristãos se satisfazem e sequer têm bagagem para sondar o seu próprio coração. E aí vem com essas conversas fiadas. Eu sequer consigo orar, pastor. Estou pensando em desistir. Olha para os mártires da história. Olha para os santos da Bíblia. Olha os momentos de agonia. E você, com seus sofrimentos, vai sequer chegar perto. Nenhum de vocês vão sofrer igual a ele. Nenhum. Como a nossa fé é frágil. Eles se colocavam diante de dragões e se mantinham de pé. Nós ficamos diante de uma lagartixa e saímos correndo. Não existe a opção. Porque desistir significa o meu Deus é fraco. O meu Deus é fraco. Ele mente. Ele diz que nenhuma das suas ovelhas em Cristo Jesus iriam se perder. Ele mente, porque eu estou me perdendo. Não é assim? Ele mente.
E não desistir significa justamente confiar nas palavras proferidas pelo Senhor de tudo. Imagine, tempestade está assolando você. Pai, mãe, cônjuge, filhos, irmãos, todos. E você olha para as palavras do Senhor. Nenhuma ovelha se perderá. Nenhuma. O fato de você se perder significa o quê? Vamos ver 3 pontos aqui. Versículo 81 a 83. Uma realidade presente, a experiência de morte. Versículos 84 a 86. Um apelo constante, alívio aos justos e punição aos ímpios. E uma certeza imutável, a preservação dos justos. Versículo 87 e 89. Primeiro ponto, uma realidade presente, a experiência de morte. A nova criatura, meus irmãos, ela precisa encarar a realidade de viver nesse mundo, para que nós não sejamos surpreendidos. É muito simples, ó. Nós somos de outro mundo, esse mundo é contra nós não nos satisfazemos com as coisas desse mundo, com a atmosfera desse mundo, com a ética desse mundo, e esse mundo tenta minar a nossa fé. Então nós não devemos ter grandes expectativas vivendo nesse mundo. Nós devemos encarar o fato de que os momentos de alegria, de conforto, eles serão necessariamente intercalados com a realidade caída de tristeza e desconforto. Aqui, nós não teremos plena alegria e pleno conforto. Quantas vezes nós já experimentamos situações maravilhosas e depois... Quantas vezes? É a realidade desse mundo. É realidade. Um entendimento muito utópico achar que nós experimentaremos pleno gozo no mundo que não é nosso mais. Imagine você está num planeta em que você precisa de uma roupa especial, você precisa de uma máscara especial, você precisa de um oxigênio especial, você precisa de uma instrução especial para viver nesse mundo. Então esse mundo ele é muito agressivo com você. A experiência do salmista aqui é a experiência de toda nova criatura no dia a dia. É a experiência de morte. Isso quer dizer que, de uma forma ou de outra, sempre seremos lembrados de que nós não somos desse mundo, seja por quaisquer motivos ou meios. Olha, não fique muito confortável, não. Não fique. Você não é daqui, esqueceu? O que nós testemunhamos, meus irmãos, nessas palavras aqui do salmista, ela serve para a gente, apesar de ser uma oração, o salmista está orando aqui, descrevendo a sua realidade, suplicando a Deus, mas para nós soa como uma exortação da luta da fé. Os irmãos percebem que existe uma luta aqui entre gemidos e esperança, em que as esperanças, os gemidos e as lágrimas não afogam a esperança, mas mostra quão firme ela está, porque não depende dele. Quando ele diz, desfalece-me, a ideia de que está chegando ao fim, está sendo consumida a minha alma, e alma aqui você pode entender como fé, como confiança, como esperança, como desejo por Deus. Desfalece-me, está sendo consumida, está chegando ao fim a minha alma. Olha aí, ó, como as realidades e sofrimento desse mundo tendem a nos experimentar. Por quê? Se nós somos nova criatura, Deus não tem a intenção de nos levar à queda. A intenção dele é de nos provar. Certo?
E é justamente isso que ele fala. É como se estivesse dizendo assim, Deus não está perto, não, porque a minha esperança está indo embora. É justamente isso quando ele fala, desfalece minha alma, aguardando a tua salvação. É claro, não é? Salvação aqui, evidentemente, não é salvação para o novo céu e nova terra, né? Não é a conversão. Salvação aqui é a salvação dos perigos dele, do sofrimento dele. Então, é libertação aqui, certo? É a sua libertação. Desfalece a alma, aguardando aí essa esperança. Até agora o que sustentou ele foi justamente essa esperança. E nesse momento ele está dizendo, eu esperei tanto, Senhor, que estou desfalecendo justamente aquilo que me fez esperar, a esperança. Esses poréns aqui são maravilhosos. Por quê? Porque ele está lutando com ele mesmo. É uma luta da fé aqui. Quando ele diz, porém, imagine que Deus sabe disso tudo. Por que ele precisa falar disso? Ele está adestrando o coração dele. Ele está ensinando o coração dele. Ele está exortando a si mesmo. Porém, espero, e aqui a ideia gramatical realmente é de uma intensidade em suas palavras. Tem emoção envolvida aqui. Por isso que expressa essa luta. Porém, espero na tua palavra. Palavra aqui você pode entender como promessas, né? Aquilo que Deus prometeu a ele. E aí, o segundo versículo ele faz paralelo para realçar ainda mais aquilo que ele experimenta. É tanto que a palavra que ele usa é a mesma. Esmorecem. É a mesma palavra que desfalece. Esmorecem, né? Está chegando a fim. Agora ele usa outro aspecto para falar da esperança. Quando ele diz, os meus olhos, está chegando a fim, né? Esmorece os meus olhos de tanto esperar. O que ele está dizendo? Eu não consigo ver nenhum sinal. Eu não consigo, Senhor. Eu olho. É claro que aqui não é um olhar físico, né? É uma reflexão espiritual. Ele tenta perceber o alívio chegando. Lembra que ele está experimentando materialmente a perseguição. Então, necessariamente, ele esperava uma libertação material também. Mas ele sabe que antes disso, ele precisa de um fortalecimento espiritual. É por isso que ele ora. Então, os meus olhos já estão cansados de tentar enxergar e não ver. Esmurecendo, é de ser consumido mesmo, de fechar, de não ter mais esperança sequer para aguardar. Aí faz paralelo com a tua palavra, né? E aqui ele usa um termo mesmo para se referir à promessa, que são as promessas proferidas para os justos, né? De que eles herdarão a terra, de que eles serão preservados, de que deles serão a terra, né? E eles estão esmorecendo enquanto digo, quando me haverás de consolar? Olha, interessante, uma coisa bem simples, ó. Não é se haverás de me consolar, mas quando, porque ele sabe que será consolado. Ele sabe que será consolado. Mas quando? Por quê? Porque assim dizes tu na tua palavra. Então, quando me consolarás? E ele ilustra o seu estado no versículo 83, quando ele diz, ó, já me assemelho a um odre na fumaça. A ideia aqui é um odre ali é de botar vinho, né, ou água, e é feito de couro de boi ali, então quando chega perto da fumaça, era como se estivesse todo engelhado, né, assim, então, todo curvado, todo espremido. E essa é a experiência que ele tem aqui. É como a situação que ele enfrenta ali, evidentemente, a sua alma, a sua fé, a sua esperança, não fisicamente, é como se ele estivesse cada vez mais sendo espremido, curvado, amassado. Contudo, não me esqueço. A ideia de não ignorar aquilo que ele sabe. Né? Esquecer que ele só pode esquecer aquilo que ele sabe, mas eu não ignoro, eu não esqueço dos teus decretos. E é interessante ele usar a palavra decreto porque dá a ideia daquele que determina todas as coisas, inclusive o seu sofrimento. Não me esqueço dos teus decretos. Que pode ser um termo para se referir justamente à palavra do Senhor, às promessas do Senhor também, mas tem essa nuance. Agora, por que ele não esquece, meus irmãos? Como muitos fazem.
Muitos cristãos fazem, muitos crentes fazem, né? No momento desse esquece. Mas por que ele não esquece? Porque ele sabe que ele precisa da esperança. E se a sua fé, se a sua esperança não for regada e solidificada com a palavra, a sua esperança vai embora. A sua esperança morre. Ele sabe que ele precisa. Ele não sente nada, mas sabe que ele precisa. E essa é a realidade da nova criatura nesse mundo. Algumas vezes nós podemos esquecer, mas esse mundo nos lembra. Aqui nós viveremos experiência de morte todos os dias. E isso o leva ao segundo ponto, um apelo constante. Alívio aos justos e punição aos ímpios. O versículo 84 ele faz parte de uma série de questionamentos a Deus. O salmista ele constrói perguntas a Deus. Essas perguntas são perguntas retóricas, não é que ele queira receber literalmente a resposta. Assim como inúmeras perguntas que Jó fez, né? Mas as perguntas que ele faz são perguntas, são expressões de lamento. Como nós fazemos algumas vezes, por que Deus? Como isso aconteceu, Senhor? O que foi que eu fiz, meu Deus? Né? Então, são perguntas retóricas aqui que demonstram o quê? A intensidade do sofrimento e da frustração dele. Ele está frustrado porque ele é justo e ele está sendo açoitado. Lembra lá da cultura do Antigo Testamento, do judeu ali, de que as punições elas são infringidas justamente quando algumas pessoas, os crentes ali, né, do Antigo Testamento, não estão em paz com Deus. E Deus pune. Né? Jó retrata isso muito claro. Então ele está frustrado, porque assim como Jó, ele é justo. Ele não cometeu nada de errado. Olha como ele, no versículo 84. Quantos vêm a ser os dias do teu servo, né? Não, ele não está se referindo aos dias de vida, mas os dias de prova, os dias de sofrimento. Quando ele diz, ele quer dizer assim, quanto tempo teu servo deve suportar? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Clama ele. Então aqui ele bota em contraste duas realidades. O suporte do justo e a punição para os ímpios, aqueles que perseguem. E essas não são simples perguntas, como eu falei, são expressões de lamento. Ele não espera que o Senhor responda, mas a sua alma sente necessidade de lamentar para mostrar a sua frustração. O que ele quer dizer é o seguinte: Deus, o justo sofre e os ímpios passam ilesos. Por que, Senhor? Por quê, meu Deus? Então o salmista descreve a situação presente dele como se ele estivesse sendo caçado como um animal. Versículo 85, para mim abriram covas os soberbos. Covas aqui são armadilhas para pegar animais mesmo. E ele está sendo tratado como um animal. O justo de Deus, o servo de Deus, sendo tratado aqui como um animal. Abriram covas como armadilhas para me pegar. E o fato dele colocar aqui como soberbo são aqueles altivos, aqueles que vivem sem Deus. Porque aqueles que vivem com Deus se humilham diante dele. E ele ainda categoriza que a soberba está ligada justamente daqueles que não vivem consoante com a lei de Deus. É o que ele diz, ó, que não andam consoante a sua lei, que não andam segundo a sua lei. Ou seja, eles se portam assim porque eles são intolerantes à lei de Deus. Eles não vivem segundo a lei de Deus. Significa que eles vivem segundo outra lei, a lei desse mundo. E isso significa o quê? Que eles, todos os descrentes, são armadilhas em potencial para os que vivem segundo a lei de Deus. A gente precisa entender isso. Não importa se é seu pai, sua mãe, seus parentes, seu patrão, não importa. Descrentes são armadilhas em potencial para os crentes. Eles têm toda a potencialidade de serem usados por Satanás, por esse mundo ou por sua própria carne. E precisa entender isso. Por quê? Porque eles não temem a lei. Eles não vivem segundo a lei. Eles vivem segundo a lei desse mundo aqui. E aí um ponto importante aqui, meus irmãos, interessante, é que em diversos momentos a gente percebe justamente o salmista destacando a confiabilidade, a infalibilidade da palavra de Deus. Porque é isso que sustenta ele. Quanto nós acreditamos realmente que a palavra de Deus é infalível?
Por que ele precisa falar isso? Às vezes a gente faz orações aqui, exaltando os atributos de Deus. Prestar atenção? Tu és grande, soberano, magnânimo, tu és amor, Deus. Em ti habita a expressão máxima da verdade. O Senhor Santo é santo e misericordioso. Mas ele sabe. E por que nós fazemos isso? Porque nós precisamos ter essas verdades solidificadas no nosso coração e nós precisamos nos prostrar diante dos atributos do Deus grandioso. Deus sabe que a palavra dele é infalível. Infalível significa que tudo o que ele determinou se cumprirá, não falhará. Olha como isso solidifica a nossa fé. Olha como isso sustenta a nossa esperança. Imagine Satanás falando aqui nos seus ouvidos. Imagine a sua carne gemendo, gritando com você para que você abandone a fé e você grita consigo mesmo: não falhará. Todos os seus decretos irão se cumprir, não falhará. Por que será que quando nós estamos passando por momentos difíceis, os nossos ouvidos espirituais são mais sensíveis às tentações? Por que será? Por que será? Não falhará. Por isso que no final ele diz as palavras do mandamento da tua boca. Não falhará. O salmista ele está solidificando a esperança dele. Olha o versículo 86. São verdadeiros todos os teus mandamentos. A pessoa de Deus dizendo assim: eu sei, são meus. Mas o ponto é, eu preciso saber. Porque eu estou obedecendo o que aqueles que estão saindo ilesos não estão fazendo. Eu tenho que entender que obedecer traz recompensa. Eu tenho que entender isso. Obedecer traz recompensa. Eu preciso entender. São verdadeiros os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Olha como a verdade dos mandamentos de Deus deixa em alto relevo o fato da injustiça sendo cometida e ele clama, então, ajuda-me. Quem? Eu que julgo os teus mandamentos como verdadeiros. E eles, por não julgarem os teus mandamentos como verdadeiros, me perseguem injustamente. O salmista ele está aqui regando a fé dele, está descansando em meio à turbulência desse mundo, ciente de que tudo está debaixo do governo soberano de Deus, com quem ele tem um pacto. E esse é o terceiro ponto. Uma verdade imutável. A preservação pactual. Não é por causa de você, não é por causa da sua fé, não é por causa da sua esperança, não é por causa do seu conhecimento, é por causa do pacto. Deus tem um pacto contigo, se você é uma nova criatura. E ele está descansando nisso. Aquele que do nada criou tudo com o poder da sua palavra, aquele que deu ordem onde não havia, aquele que determina todas as coisas, cuja terra é estrado dos seus pés e as nuvens poeiras do seu caminhar, ele tem um pacto comigo. E ele não mente. E a sua palavra não mente. Então, nessa declaração final, nessa porção aqui, a reflexão do salmista é de que a sua perseverança, que ele está perseverando aqui, não é? Ele não caiu, embora ele se vê desvaído, ele não caiu. Cair significaria abandonar a fé, certo? Ele não caiu, ele está perseverando, mas ele entende. Mesmo diante da profunda experiência de desfalecimento, a sua perseverança está ligada à lealdade intrínseca da fidelidade pactual de Deus com ele. É Deus que sustenta a nova criatura na perseverança. Quando ele diz, quase deram cabo de mim na terra.
esse termo aqui, cabo, né? A ideia de quase me mataram, né? É o mesmo termo de desfalecer e esmorecer do versículo 81 e 82. Ele está fechando o argumento dele. Olha o meu estado, Senhor. Quem foi que fez isso? Olha como os descrentes aqui, os perversos aqui, agem para derribar a fé. Às vezes a gente pensa que é para roubar o nosso emprego. Às vezes nós pensamos que é para roubar um bem material. Às vezes nós pensamos que é para nos fazer causar dor. Não, não. Vai além disso. As intenções deles podem ser assim, visíveis dessa forma, mas por trás deles existe um Senhor que os governa, que é Satanás. E eles querem agir para nos derribar até mesmo. Mesmo que derribar signifique nos levar à prosperidade financeira e material. Porque isso pode acontecer. Quantas promoções não derribaram crentes? Quantos concursos não derribaram crentes? Quantos empregos não derribaram crentes? Quantos? Quantos? Então a gente precisa ter essa sensibilidade para perceber que nem sempre a nossa carne vai interpretar como uma coisa má quando chega para nós. Nem sempre. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo teus preceitos. É como se ele estivesse caindo aqui mesmo. Ele está caindo. Ele está fraquejando, né? Como um odre na fumaça, né? Sendo espremido. Está todo enrugado. Está fraquejando. Mas ele se agarrou em algo. Nós podemos nos agarrar em muitas coisas. Mas só existe uma coisa capaz de nos sustentar. É a promessa suprema e encarnada de Deus, que se chama Cristo Jesus, o Rei. É olhando para Ele, é firmado nele. E aí nós vemos que nem sempre derramamento de sangue significa derrota. E nele nós vemos que nem sempre humilhação significa derrota. E nele nós vemos que nem sempre zombaria significa derrota. E nele nós vemos que a voz do povo não é a voz de Deus. Mata-o! Não foi assim? Crucifica-o! Não foi assim? Lá nós vemos a contradição do mundo. A derrota conquistou para nós a vitória. E diante do mundo caído, ele se levantou vitorioso, sem aplausos, sem holofotes, sem gritaria. Ninguém o viu até ele aparecer. Mas na sua ascensão ali, quando ele ressuscitou naquele sepulcro, ninguém o viu. O rei, meus irmãos, o rei, o Senhor de tudo, sem aplausos, sem gritarias, sem tapete vermelho, sem holofotes. Você quer mais do que isso? Será que nós queremos mais do que isso? Será que nós somos tão dignos assim de sermos superiores ao nosso Senhor? Não deixe os teus preceitos, Senhor. Não deixe os teus preceitos. O próprio salmista aqui atesta que ele não tem forças. É a confissão de indignidade e de fraqueza. Olha o versículo 88. Quando eles vivificam, lembra, ele não morreu ainda. O que significa dar vida então aqui? Se ele não morreu. O que significa dar vida? Significa fortalecer a sua fé. Significa sustentar a sua esperança. Aí fecha, porque ele tá desfalecendo lá no versículo 81 e 82, ele está desfalecendo. E aqui é um detalhezinho pequeno, mas por que ele não clama para que Deus acabe de vez com seus problemas? Ele poderia fazer isso. Por que ele não faz isso? Porque o Senhor é aquele que decreta todas as coisas. Ele sabe que tem algo a ser feito.
Vivifica, dá-me vida, né? Dá-me vida, justamente porque eles estão tentando tirar isso de mim. Então, se os instrumentos de Satanás estão tentando tirar isso de mim, dá-me vida, Senhor. Não permita que eles tirem tudo de mim. Dá-me vida. E aqui é significado é fé, força, vigor, firmeza, esperança, né? Quanto? Quanto ele quer? Quanto ele precisa de vida aqui? Quanto? Ele diz. Aí mede, para ver se você consegue calcular. Segundo a sua misericórdia. Calcula aí. Esse amor, essa misericórdia aqui é aquela palavra, Hesed. João já sabe. Segundo o teu amor leal. Lembra lá quando o Senhor foi fazer um pacto com Abraão e passou no meio dos dois animais, fazendo um pacto à semelhança da cultura antiga, que ele estava dizendo ali, se eu não cumprir a minha promessa, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, partida ao meio. Senhor, vivifica-me segundo, de acordo, do tamanho do teu amor pactual, não da minha fidelidade, não da minha firmeza, não da minha fé, não da minha esperança, mas segundo o teu pacto leal. Vivifica-me. Por quê? Por quê, meus irmãos? Porque ele sabe que se o Senhor fizer isso, ele vai sustentar todas as coisas. Caiam sobre mim o mundo, venham todos os ímpios, assole-me todos os problemas, eu só peço uma coisa, vivifica-me, segundo o teu amor pactual. Por isso, meus irmãos, a certeza da preservação aqui, que significa, preservação naturalmente significa obediência à lei de Deus, né? É o que ele diz na segunda parte. Vivifica-me e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. A palavra de Deus vem da boca de Deus e não de homens. A palavra de Deus é fidedigna porque vem da boca de Deus. Os puritanos diziam que se você quiser ver a boca de Deus falar, basta você pegar a Bíblia, abrir e fechar diante de você. A boca de Deus está falando. Não é homem quem fala, é Deus quem fala quando a Bíblia é pregada fielmente. Não é homem. Por isso que não é contra homem que se rebelam, mas contra o próprio Deus. A verdade, meus irmãos, para a gente concluir, é que a nossa esperança não depende de nós. Se a sua esperança depender de você, você vai morrer. Não adianta nem continuar. Não adianta. É melhor você abandonar logo a igreja, é melhor você abandonar logo fé. Se a sua esperança depender de você, não perde tempo não. Não perde. Porque esse mundo logo vai se acabar. E tudo que você vai poder aproveitar está aqui. Então não perde tempo. Se a sua fé não depender de Cristo, não depender do Senhor, das promessas do Senhor, não depende do nosso estado de espírito, não depende dos nossos sentimentos, não depende dos nossos bens materiais, não depende do nosso bem-estar, mas sim de um pacto que foi firmado entre Deus e nós, graciosamente, com a sua palavra. Então, quando nós estivermos com dúvidas, quando nós estivermos desfalecendo, nós devemos apenas ir à palavra de Deus, a fonte da vida, exortar o nosso coração e ir a um local chamado oração. Grite consigo mesmo. Louco! Grite consigo mesmo. Mas não permita que a sua fé desfaleça. Vamos orar. Nosso Deus e misericordioso Pai, graças damos a Ti por Tua palavra, sem a qual nós estaríamos mortos, sem a qual nós não teríamos vida. Obrigado por romper com a nossa surdez. Obrigado por invadir um coração duro que nós tínhamos e transformá-lo a ponto de termos um coração sensível à Tua palavra, um coração que ama a Cristo sobre todas as coisas. Obrigado por compreender as Tuas Sagradas Escrituras e ter o Teu Santo Espírito como nosso tutor, Deus. Seja com cada um, Deus, que está aqui.
sonde seus corações, motivações, fé e esperança. Fortalece-os, ó Deus. Fortalece-os e torna-os mais parecidos com Cristo Jesus e aqueles que não experimentaram o novo nascimento. Que o Senhor os livre da condenação eterna e os faça nascer de novo. Por Cristo Jesus, nosso Rei, orando. Amém. Deus abençoe.